Passamos agora então à parte de pneumocistose dessa aula de pneumonias fúngicas. A pneumocistose é uma doença consequente a um fungo denominado Pneumocystis girovecii. Essa doença está associada a quadros de imunodepressão, com comprometimento da imunidade celular. Isso é encontrado principalmente em pacientes HIV positivo, pacientes com SIDA e doentes em que existe uma situação de transplante de órgãos, doenças hematológicas agressivas e doentes que fazem uso de corticoides em altas doses, por exemplo, doente com patologia reumatológica. A prevalência da pneumocistose em imunodeprimidos reduziu-se bastante após o advento da quimioprofilaxia retroviral, os pacientes HIV positivo. Então a gente vê muito menos casos associados a HIV. O achado comum, tanto em pacientes HIV positivo como paciente imunodeprimido não HIV, é o de opacidade em vidro fosco. Então esse aqui é o principal achado nas tomografias de tórax dos doentes com pneumocistose. Essas opacidades predominam nos 2/3 superiores de ambos os pulmões e tendem a poupar as regiões subpleurais, segundo os relatos da literatura. Em fases mais avançadas, pode-se encontrar consolidações, espessamento de septos interlobulares e presença de cistos pulmonares. Então, essas são lesões encontradas numa fase mais avançada. Nódulos parenquimatosos são lesões menos comuns, encontradas em cerca de 5% dos pacientes e estão associadas a quadros de imunodepressão mais leve e numa fase inicial da doença. Então, eventualmente, a gente encontra o aspecto, por exemplo, de micronódulos, de macronódulos associados à pneumocistose, mas esse não é, de maneira nenhuma, o padrão mais frequente. Linfonodomegalias e derrame pleural também são lesões, também são alterações que não se encontram frequentemente associadas a quadros de pneumocistose. Temos aqui, portanto, uma radiografia simples em PA e perfil de um paciente HIV positivo. Ele tinha um grau de imunodepressão importante. Em geral, os quadros de pneumocistose se associam a níveis de CD4 abaixo de 200 células por milímetro cúbico. Esse doente a gente observa, por exemplo, que a radiografia já sinaliza para um quadro de doença arrastado, já que eu tenho hiperinsuflação pulmonar. Aqui as bases bastante hipertransparentes, a retificação da cúpula diafragmática e o aumento do espaço retroesternal. Então já sinaliza que ele tem uma doença mais arrastada. E ela predomina em região de lobos superiores, principalmente aqui do lado esquerdo, né? Tanto no PA quanto no perfil visto aqui. A gente nota um aumento de densidade, lesões com padrão intersticial misto e também lesões hipertransparentes de permeio a essas opacidades aumentadas, principalmente no lobo superior esquerdo. A tomografia desse doente representa finalmente o que a gente vê na radiografia, aqui em maior aumento as opacidades no parênquima do lobo superior direito, com as lesões hipertransparentes, e estas lesões correspondem exatamente a cistos pulmonares. Né? São cistos com paredes irregulares e tendendo à confluência em algumas regiões, tanto aqui acima como aqui abaixo. Né? Esses cistos em lobos inferiores não eram tão evidentes pela radiografia simples, mas a tomografia é flagrante em detectar esse tipo de lesão. E estas lesões são associadas às opacidades em vidro fosco, com uma certa tendência, a preservar a região subpleural do parênquima pulmonar. Isso é descrito na literatura também, essa preservação dos campos parenquimatosos subpleurais. Se a doença é muito difusa, obviamente que vai pegar tudo, na verdade. Então, por exemplo, doentes com imunodepressão não HIV, e que eles fazem reações inflamatórias pulmonares mais exacerbadas do que no paciente HIV, o achado de opacidades em vidro fosco extensas é muito mais comum do que no paciente HIV positivo. Aqui a gente encontra 4 aspectos histopatológicos do doente com pneumocistose. Isso é de um artigo da Radiologia Brasileira, muito bom, de colegas meus conhecidos, professor Edson Marchiori, professor Domenico Capone,
professor Heleno Moraes, da disciplina de patologia da UERJ, e fizeram um trabalho de correlação com lâminas, com material histopatológico, mostrando a correspondência das lesões. Por exemplo, aqui no alto à esquerda, a gente verifica o aspecto de um septo interlobular espessado. Ele espessa em virtude do edema do pulmão, que acontece na pneumocistose, e do infiltrado inflamatório, que também acontece por fora, na parede dos alvéolos. Aqui um outro aspecto que representa exatamente aquele das opacidades em vidro fosco, que é o preenchimento da luz alveolar. Então, a opacidade de vidro fosco, que é a consolidação, ela é representada histologicamente por esse preenchimento da luz alveolar. Esse é um material fibrinoide, material de restos celulares, material de parasitas mortos que habita aqui a luz do alvéolo. Aqui uma outra representação, agora de um cisto parenquimatoso. Notem que existe uma área de dilatação, né, da via aérea nessa região, e o parênquima em torno da lesão cística, na verdade, é o limite da parede dessa lesão cística. Então, ela não tem uma parede verdadeira, que é formada, na verdade, por esse intertício que fica aqui na periferia, né? Não se sabe com exatidão a natureza do cisto na pneumocistose, mas ele tem esse aspecto na hematologia. E aqui uma outra lesão, essa é muito menos frequente do que as outras três anteriores, que é o chamado granuloma da pneumocistose. Então, ele é encontrado em 5% dos pacientes. Numa fase mais inicial, ela faz uma reação granulomatosa que se expressa radiologicamente como nódulos, micro ou macronódulos. Eu gosto sempre de olhar a radiografia de simples de tórax em PA, ou então, quando ela não existe, eu gosto de fazer a reconstrução coronal da tomografia computadorizada de tórax, para ter uma noção panorâmica do que está acontecendo no pulmão do paciente. Por exemplo, o grau de insuflação que eu vejo na radiografia simples em PA ou na reconstrução coronal me sinaliza uma evolução mais crônica, uma evolução mais aguda da doença. E esse doente, por exemplo, ele tem um aspecto de lesão mais aguda, mais subaguda. Ele não tem tanta hiperinsuflação pulmonar, e eu noto esse aspecto do infiltrado intersticial com aumento de densidade associada de forma difusa, né, pegando todas as áreas do parênquima pulmonar. Muitas vezes, esse aspecto da opacidade em vidro fosco ele não é bem visto pela radiografia simples, e quando ele se associa a esses espessamentos septais, é difícil você conseguir diferenciar o que é uma coisa e o que é outra, né? Então, essa radiografia simples ela não tem a sensibilidade para fazer com exatidão esse tipo de diferenciação. Aqui na tomografia de tórax, eu observo, olha, a presença das opacidades em vidro fosco, um padrão mais difuso, um padrão mais extenso, não tem associação com cistos, então são lesões numa fase mais inicial do processo inflamatório pela pneumocistose, e o acometimento, olha, independe aqui se é subpleural, se é mais central, está pegando tudo, né? Já com tendência à formação de consolidações em algumas regiões mais posteriores. Então, esse é um outro doente com aspecto da pneumocistose sem a formação de cistos. Uma outra situação que a gente deve chamar atenção nos dias de hoje, com a pandemia de Covid-19, é o diagnóstico diferencial entre pneumocistose e Covid-19. Então, nem tudo que se apresenta como opacidade em vidro fosco numa tomografia de tórax é infecção viral, é infecção por Covid, por exemplo. É importantíssimo o dado na história de imunodepressão, seja por meio da história de transplantes, da história de uso de medicações que imunodeprimem o doente, ou pelo relato se o paciente ele é HIV positivo ou não. Importante lembrar que, com a instituição das terapias de profilaxia antirretroviral, diminuiu muito a apresentação clínica daquelas infecções oportunistas, então a gente tem visto muito menos isso do que no passado, e hoje em dia existe uma alta percentagem de novos casos de SIDA que são diagnosticados com infecções oportunísticas como primeira manifestação clínica. Então o doente ele já abre o quadro de SIDA, por exemplo, com um acometimento pulmonar por pneumocistose. E muitas vezes ele não sabe, ele não tem história de ser HIV no relato da HPP. Então é importante a gente atentar para isso, para não ficar chamando tudo de pneumonia viral, pneumonia por Covid.
Lembrar que ambos têm linfopenia, sendo que na pneumocistose os níveis CD4 são muito baixos, abaixo de 200, e o quadro clínico ele pode se assemelhar. Então a gente pode ter sobreposição também de manifestações clínicas da pneumocistose, isso mais em HIV, né, e em COVID. O paciente que faz pneumocistose e não é HIV, em geral ele tem um quadro de evolução muito mais rápida e fulminante, né, porque eles fazem uma reação inflamatória muito mais intensa no pulmão. Aqui apenas para mostrar como esses aspectos se confundem, dois casos em que eu tenho opacidade em vidro fosco associados a espessamento septos interlobulares, compondo o chamado padrão de pavimentação em mosaico, que é esse rendilhado que eu observo aqui, presente também aqui nessa tomografia do paciente com pneumocistose. Então, muitas vezes é difícil o diagnóstico diferencial. Talvez o que sinalizasse um pouco para a pneumociste, nesse caso aqui à esquerda, é a presença desses microcistos de permeio, né? Isso aqui não é tão comum no paciente, não é tão comum não é comum no paciente com infecção por coronavírus.